sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, que bom que você está aqui, semana começando e que bom começar a semana na presença do Senhor, que bom começar a semana ouvindo a voz dele, tendo uma direção para a nossa vida e que bom que você chegou até aqui, então eu quero te pedir já que tu curta esse vídeo, comente ele, compartilhe com mais pessoas, se tu ainda não é inscrito nesse canal, já te inscreve, ativa o sininho que tem ali, porque sempre que tiver vídeo novo, você será notificado e não vai perder nenhum dia de devocional, tá bom? E essa semana nós vamos fazer uma série sobre a vida de Abraão. Talvez você já tenha ouvido falar de Abraão, mas essa semana a gente vai falar alguns detalhes que talvez o Senhor queira falar contigo, que possam ter passado despercebidos quando tu ouviu falar sobre ele. E se tu não ouviu falar sobre Abraão, eu quero te apresentar esse personagem bíblico tão abençoado, conhecido como o pai da fé. Um homem cheio de fé, e é com ele, para fortalecer a nossa fé, que nós vamos aprender um pouquinho, tá bom? Então será uma série de 3 dias de estudo específicos sobre a vida de Abraão. Então começa abrindo comigo em Gênesis 12, nós vamos ler agora, tá? Gênesis 12 diz assim: certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação e eu os abençoarei e o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu para Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Eu quero que tu vá lá para o 8 e para o 9 comigo agora. Diz assim: depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que ficava ao leste da cidade de Betel e ali armou acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade ia ficando a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. E dali ele foi andando a um lugar para o outro, sempre com a direção da terra de Canaã. Então, aqui nesse texto que a gente leu, Abraão estava recebendo um comando de Deus. O Senhor estava dizendo assim para ele: Abraão, olha só, sai da tua terra, da casa do teu pai, larga os teus parentes e vem para a terra que eu vou te mostrar, porque eu hei de fazer grandes coisas na tua vida. Mas assim, eu vou te contar no meio do caminho. Abraão, ele recebeu um comando do Senhor e mesmo sem entender nada, ele resolveu obedecer a Deus. O comando de Deus ali para Abraão era o seguinte: sai da tua terra, larga o teu conforto, larga tudo isso daí que tu já conquistou até agora e vem apenas como tu estás para me obedecer aquilo que eu vou te mostrar. Eu acho que o mais difícil para nós, quando o Senhor ele nos pede algo, é sair da nossa zona de conforto, né? É sair daquele ambiente, daquele cenário seguro para nós. Quando o Senhor ele nos pediu para mim e para o meu esposo para a gente ir embora dessa cidade, para essa terra que nós não conhecíamos ninguém, e que o Senhor nos mostraria, o maior desafio foi pensar: e agora? Como vai ser? Como nós vamos viver naquele lugar? Quem são as pessoas que nós vamos encontrar lá? Será que vai acontecer o que o Senhor está dizendo? Mas aqui, como o Senhor falou para Abraão, no caminho eu te mostro, né? Porque se o Senhor mostrasse tudo antes, não seria um ato de fé. Se o Senhor falasse, olha só, para Abraão, né? Você vai sair daqui e vai acontecer isso e vai acontecer, não seria um ato de fé. Mas o Senhor falou: larga tudo isso daí e agora vem me seguir, vem me obedecer. E depois no meio do caminho nós vamos conversando. E eu lembro que assim também foi comigo, com meu marido, quando o Senhor falou isso pra gente: larga tudo. Larga tudo isso que vocês acham ser essenciais, importantes. E eu não tô falando só da família, porque a família ela é muito importante, mas eu tô falando dos bens que a gente vai tendo que deixar pra trás, se muda de uma casa grande pra uma casa menor e tem que vender um monte de coisa, porque na casa menor não cabe mais tanto. E tu pensa: trabalhei tanto pra comprar e agora tem que vender a preço de banana. Ai, Jesus, e agora, Senhor, e se eu chego lá e não dá certo? E o Senhor disse: você precisa ter fé que sou eu que estou falando. Eu nunca vou te tirar de um lugar para te amaldiçoar. Olha o que diz aqui no 3, ó: eu te abençoarei.
Aquele que vive sobre a obediência do Senhor é abençoado. Então o Senhor não vai mandar tu fazer alguma coisa se para te amaldiçoar. O Senhor sempre vai pedir algo para ti que venha ser como bênção na tua vida. Aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida é para ser bênção, e o Senhor tem prazer em te abençoar. Mas sabe por que muitos de nós não vivem essa bênção na plenitude? Não vivem essas promessas de Deus na plenitude? Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de palavra, recebendo direção e quase nada de atitude. Estamos cheios de palavra, mas não colocamos em prática, não temos ação para poder desenvolver, porque nós temos medo de largar aquilo que para nós é segurança, aquilo que para nós é seguro, né? Trocar o certo pelo duvidoso, porque o Senhor ainda vai mostrar. E se o Senhor mostrar e nem era aquilo que eu queria? Querido, eu quero te dizer que sempre que o Senhor ele tem algo para te entregar, é muito maior do que tu sonha, que tu pensa. Vai sempre te surpreender aquilo que o Senhor quer fazer contigo, mas Ele precisa que tu escute o que Ele está te falando e obedeça, senão você vai viver uma vida inteira de por que o Senhor não faz comigo e faz com Ele? Por que nada acontece? Por que eu não vivo as promessas que o Senhor tem? Porque talvez você está sabendo qual é a direção e não está fazendo. Então ele diz no 3, né? Eu abençoarei vocês. E ali no 4, está dizendo que Abraão chegou na terra prometida, mesmo sem entender o todo, porque ele sabia quem estava dando o comando para ele, ele sabia quem estava dirigindo os seus passos. Ele não chegou lá sabendo tudo o que ia acontecer, não, mas ele sabia, existe um Deus poderoso, soberano me guiando, então ele vai preparar tudo. Eu quero te dizer essa manhã, se o Senhor te deu um comando, não tenha medo. Ele vai preparar tudo. Se o Senhor te deu uma direção, não tenha medo. Ele já está preparando tudo. Mas por que Ele não te falou tudo? Porque Ele precisa te fortalecer na tua fé. A fé é que vai te fazer manter em pé. Então são essas situações de confiança, mesmo sem entender, é que vai fortalecer a nossa fé. E ali no 8 e no 9, tá dizendo assim, ó, que depois que Abraão chegou naquele lugar, ele já foi para outro lugar. Mas também por direção de Deus. Porque o que eu quero te dizer aqui, quanto mais tu experimenta da direção de Deus na tua vida, mais tu vê que é pro teu melhor, e tudo que tu começa a fazer, todos os lugares que tu começa a ir, e tu precisa da direção dele. Tu começa a dizer assim, ó, não, agora eu entendi quem é que comanda os meus passos, eu não vou sair daqui sem que ele me mova. Mas o Senhor vai ver a tua obediência e vai começar a te mover para lugares, sempre debaixo da orientação dele. Porque tu vai começar a entender que qualquer mudança sem o Senhor vai te frustrar ali na frente. Que qualquer decisão sem o Senhor ali na frente vai te frustrar. Então, o que fez Abraão chegar na promessa não foi apenas ouvir a direção, mas sim obedecer. Eu gosto de dizer sempre que a linguagem de amor de Deus é a obediência, né? A linguagem de amor é aquilo que alegra o coração, né? Aquilo que te deixa feliz, né? Eu sempre digo que a minha linguagem de amor é atos de serviço. Eu gosto de pessoas que gostam de me ajudar a fazer alguma coisa. Eu não tô falando que ajuda, eu amo ajuda, né? Então, para mim, fazer alguma coisa, atos de serviço, é a minha maneira de me sentir amada. E eu creio que a maneira do Senhor se sentir amado é com obediência. Que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Então, sabe, o Senhor me trouxe aqui essa manhã para te dizer assim, sou eu que estou falando contigo, minha filha. Sou eu que estou falando, mas tem coisas que eu vou fazer, que é falar contigo. Agora, a atitude é contigo, eu não posso fazer por ti. Porque senão eu já não vou estar deixando tu viver a experiência de fé, a tua experiência de fé. Quando o Senhor nos mandou para a terra prometida, quando o Senhor nos tirou daqui. E por isso que eu digo, né, as pessoas falam assim, mas não era a terra prometida, não era lá? Vocês viram que Abraão não ficou muito tempo, ele já saiu? Mas ele foi para lá ter uma experiência com Deus. Então, quando nós saímos aqui dessa terra e fomos para outro lugar, que era a nossa terra prometida, a gente foi lá para ter uma experiência com Deus. E sabe qual foi a experiência que eu tive lá? É que debaixo da direção de Deus, debaixo da obediência do Senhor, Ele cuida de tudo. A gente não precisa se preocupar com nada, é Ele que cuida de tudo. Afinal de contas, foi Ele que encaminhou. Afinal de contas, foi Ele que direcionou. Então, se Ele está direcionando, Ele está cuidando. Se Ele está direcionando, Ele está cuidando. E Ele disse aqui, ó,
Aquele que me obedece será abençoado e a sua descendência será abençoada. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. Sabe por quê? Porque o filho obediente, ele tem um agrado com o pai. Isso é assim com a gente também, não é verdade? O nosso filho mais obediente, ele não tem mais o nosso coração. O filho mais obediente, a gente ama igual os filhos, mas o filho obediente, ele tem aquele agrado do pai. Então, se vocês querem ter essa bênção que tem sobre a obediência, essa bênção que existe quando nós obedecemos um comando do Senhor, faça o que Ele está lhe pedindo. Faça o que Ele está te mandando. E talvez tu fale, Bruna, mas eu não sei o que Ele está me pedindo, eu não sei como ouvir a voz de Deus. Nós temos um vídeo aqui neste canal que diz como ouvir a voz de Deus. Você pode ir para lá, escutar esse devocional para poder entender um pouco, mas o que eu quero te dizer aqui é que Abraão, ele foi desafiado a sair de tudo aquilo, largar tudo aquilo que gerava segurança para ele. Porque aposto que quando o Senhor falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão era alguém que amava a sua família, que tinha adquirido algumas coisas naquele lugar, mas ele não olhou para isso. Ele não olhou para aquilo que ele tinha adquirido, ele não olhou para os bens materiais que ele podia ter, ele não olhou para sua instabilidade, para sua segurança, ele não olhou para sua família com apego, ele simplesmente resolveu obedecer ao Senhor, mesmo que aquilo deixaria ele, quem sabe, longe das pessoas que ele amasse, ou muitas vezes talvez perdendo coisas que ele conquistou com o próprio braço para viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Eu sempre digo que a gente escutou muita coisa de muitas pessoas quando a gente foi embora, quando a gente voltou. E eu quero te dizer, você não precisa ficar chateado com essas pessoas que não entendem o que o Senhor está falando para ti. Porque o Senhor está falando é para ti. Então não queira que todo mundo entenda aquilo que o Senhor falou para ti. Então se for para ti que Ele deu um comando, que Ele só obedece. Não tenta justificar para todo mundo, para a família, para a parentela, para todo mundo. Mas é que o Senhor... Não tenta te justificar, o Senhor que te justifica, e muito menos queira que eles entendam toda a loucura que é viver debaixo da presença de Deus. Eu digo que nós precisamos sim ser como folha seca levadas pelo vento, né? Pelo vento do Espírito Santo, porque ter esse coração obediente a Deus agrada muito a Ele, te faz entrar em áreas espirituais, né, que só a obediência te leva, te faz abrir portas que só a obediência faz abrir. Então, quando o Senhor nos pegou, tirou daqui da nossa terra, da nossa parentela, tirou do nosso emprego, tirou do nosso ministério, simplesmente mexeu na nossa vida, levou para lá, para a terra que nós não conhecíamos, né, a nossa terra estranha, de pessoas que nós não conhecíamos ali, né, para nos forjar, para nos moldar. Daqui a pouco ele diz, agora voltem, e nós voltamos. Para alguns nós éramos loucos, né? Para alguns voltaram porque não deu certo, para alguns voltaram porque viram que não é tudo aquilo, mas para nós que sabemos a direção de Deus, eu e a minha casa, nós voltamos também por obediência. Assim como Abraão fez aqui, ele só se direciona por uma palavra, eu quero te dizer, só se mova por uma palavra de Deus. Não se mova por amizade, não se mova por empolgação e não se mova por uma necessidade. Se mova por uma palavra de Deus. É Ele que vai te guardar durante o caminho, nos lugares mais difíceis, mesmo sendo difíceis, como foram dias difíceis para minha casa fora dessa cidade. Nós tínhamos a certeza que nós estávamos debaixo da obediência do Senhor, nós estávamos debaixo daquilo que Ele queria. Então eu sempre digo algo que eu sempre falo aqui no devocional, eu quero guardar, gravar na tua mente, tá? A obediência traz uma graça sobre a tua vida. Existe uma graça que só existe na obediência. Que Deus te abençoe e amanhã nós voltamos para falar mais um pouquinho sobre Abraão. Que promessa é essa que o Senhor tinha para Abraão? Afinal de contas, o que ele ia fazer com a descendência de Abraão? Você sabia que Jesus ele veio dessa descendência? Sabia que Jesus ele fez parte dessa descendência? Então, por que o Senhor falou tudo isso para ele? O que aconteceu com ele? Amanhã nós nos encontramos aqui, neste devocional, neste canal, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Até amanhã.